Boa tarde, né? A gente finalmente vai chegar na parte de introdução a sistemas Massive MIMO. Essa parte, né, de Massive MIMO a gente já trocou para o livro do Emil agora. Nas aulas anteriores, a gente fez muito o livro do... Eu não me lembro o nome, mas a introdução a sistemas MIMO, o livro anterior, que está também na pasta. Já nessas aulas agora, a gente vai se basear no livro do Emil, que é Massive MIMO, Spectral Efficiency. E eu não lembro o resto do nome do livro, mas muitas das partes que a gente vai falar aqui já tem nesse livro, inclusive os códigos que ele utiliza para gerar os resultados e que alguns a gente coloca nesse slide também estão disponíveis, né, que vocês podem utilizar para fazer os trabalhos de vocês. Antes de falar de Massive MIMO em si, eu vou dar falar de alguns problemas, né, que ocorrem com Point-Point MIMO, que foi o que a gente falou na aula 6, né? E depois eu vou introduzir o que seria Massive MIMO e alguns fenômenos que ocorrem com Massive MIMO, né, que é o chamado de channel hardening, propagação favorável, e o que tem o objetivo de obter o ganho de multiplexação, né, em Massive MIMO, ao utilizar SDMA, né. E, por fim, nessa aula também a gente vai falar um pouco do desempenho de redes celulares, onde a gente vai considerar um modelo mais simples, né, de como melhorar esse desempenho de redes celulares, considerando o modelo de Winer, né. Primeiro, como a gente viu, uma forma de utilizar o point-to-point MIMO, né, onde a gente tinha múltiplas antenas, tanto no transmissor quanto no receptor, seria a gente fazer o SVD. Não sei se vocês lembram da aula anterior, né? Nesse caso, quando a gente fazia SVD, a gente conseguia o nosso ganho de multiplexação, né? A gente fazia a decomposição SVD do nosso canal, e antes de multiplicar, né, antes de enviar o nosso sinal, a gente multiplicava pela matriz V dessa decomposição, e na hora de receber, a gente multiplicava pela matriz U. E dessa forma, a gente conseguia diagonalizar o nosso canal, e só ficava as principais componentes dele, né? Ficava como se cada componente desse canal não se interferisse entre si, e a capacidade, no final, que a gente obtia era como se fosse a soma de múltiplos canais CISO, né? E isso era uma das principais vantagens do sistema MIMO, né? Quando a gente conseguia fazer um ganho de multiplexação nesse sistema, e para isso, né, a gente tinha que necessariamente ter uma matriz de canal, né, um canal que seria rico em espalhamento, né, teria que ter várias múltiplas componentes sendo espalhadas no nosso ambiente, né, um cenário que a gente chama de N-LOS. E a gente conseguia fazer a decomposição em canais paralelos, esses canais paralelos que seria o rank do nosso canal, né. Agora, por que isso seria um problema, né? Para isso, a gente poderia verificar comparando quando a gente está em cenários LOS e N-LOS. Em relação ao canal CISO, né? O CISO está intracejado. Qual seria a capacidade que a gente consegue obter em um sistema MIMO? Quando a gente está no canal LOS, o nosso rank, não sei se vocês lembram, ele é 1, né? Então, nesse caso, a gente não consegue se beneficiar tanto do ganho não consegue se beneficiar do ganho de multiplexação, né? Já que a gente não consegue enviar múltiplos dados diferentes. E já no line of sight, a gente existe o ganho de multiplexação, né? Que vai ser o mínimo número de antenas que está no transmissor e no receptor. E no line of sight, apesar de não ter o ganho de multiplexação, a gente consegue escolher qual seria o melhor percurso, né? Qual seria desses canais paralelos, qual seria o melhor deles, e alocar nossa potência pelo water filling de modo ótimo para o canal de melhor ganho. Que seria como se a gente estivesse fazendo um beamform, né? Por isso que ele disse, esse daí também se chama IG beamform, né? Essa técnica. Que seria, no caso, o uso de múltiplas antenas no receptor e no transmissor teria essa vantagem, né? Mesmo não tendo ganho de multiplexação, a gente teria sinal mais forte na melhor componente do canal. Então, é por isso que aqui a gente obtém, nessa curva LOS, um ganho em relação a CISO, que é justamente o fato de a gente ter múltiplas antenas no transmissor e no receptor, e ele está aumentando a nossa SNR. Já para o N-LOS, a gente consegue um ganho muito maior na taxa, se essa SNR vir aqui, né, ela for alta, a nossa capacidade ela pode aumentar linearmente com
com a potência, com o número de canais, né? No caso, com o número de antenas. Então, nesse caso, bem aqui, o nosso aniloz, ela teria uma vantagem em relação ao LOS, né? O problema, nesse caso, desse point-point MIMO, é que para quando a gente está com baixa SNR, o aniloz ele não é uma vantagem assim, utilizar essa decomposição SVD no point-point MIMO, né? Não tem tanta vantagem na capacidade. Vocês conseguem perceber aqui que a comparação entre o SISO e o aniloz, ela só tem vantagem para quando a gente está com uma SNR mais alta. Verificaram isso? Sim, dá para ver. Pois é. Então, é basicamente isso. O problema é que a componente loss, né, ela é aquela componente que sofre reflexão, né? Então, o nosso path loss da componente loss, ela é mais fraca, no caso. Então, é mais provável de que quando eu estou com um cenário de rico espalhamento, a minha SNR vai ser mais baixa. Então, quando a gente está em baixa SNR, é mais provável que o meu canal seja non-line of sight. Então, eu não tenho tanto ganho assim. Porque os meus ganhos de canal, eles são muito pequenos, né? Aqui, essa baixa SNR, ela representaria o nosso ganho de canal dividido pelo ruído. Nesse cenário, não tem tanto ganho assim de utilizar o nosso esquema point-point MIMO, né? De múltiplas antenas. E já no cenário, quando a gente está em alta SNR, né? Que seria, no caso, o percurso direto entre o transmissor e o receptor, no exemplo, é mais provável que a gente esteja num tipo de canal LOS, né? E nesse caso, a gente não consegue obter um ganho de multiplexação. Além disso, por último, né, ter múltiplas antenas tanto no receptor quanto no transmissor, que é o que determina esse rank, que ele vai ser no mínimo, vai ser no máximo, o mínimo de antenas no nosso transmissor e no nosso receptor. O único celularzinho, ele não dá para ter tantas antenas assim. Então, é mais difícil ainda de obter o ganho de multiplexação. Então, esses são alguns problemas que a gente vê com point-point MIMO, né? Então, seria difícil. No caso, se eu sou um celular, né, eu só vou ter uma antena, por exemplo, então eu já não consigo também, novamente, obter o ganho de multiplexação. Então, é daí que a gente começa a pensar no que seria a nossa comunicação multi-user MIMO. Nesse exemplo, né, que seria também o que pode ser utilizado por Massive MIMO, né? A gente vai poder servir em cada célula, né? A gente vai existir múltiplos usuários e essa célula ela vai servir simultaneamente essa base station, né? Ela vai servir simultaneamente múltiplos usuários que eles vão ter apenas uma única antena. Aí no uplink, né? A gente vai estar como se fosse um sistema multipoint to point MIMO, né? A gente vai estar múltiplos sinais sendo enviados de cada usuário e recebidos em um único ponto, né? No mesmo ponto pela minha base station. Entenderam? Multipoint, porque eu tenho múltiplos usuários em localizações diferentes. To point, porque a minha base station está num único ponto, numa posição fixa. Então, geralmente a gente vai fazer assim a nossa comunicação multi-user MIMO. E a gente geralmente considera que esses usuários eles vão ter apenas uma única antena, né? Então, a gente vai ter uma base station com com M antenas, e múltiplos usuários e K usuários, cada uma com uma única antena. Já no downlink, a gente vai fazer o contrário, né? A nossa base station, ela vai enviar para múltiplos usuários diferentes o seu sinal. Nesse caso, a gente vai estar numa comunicação point to multipoint MIMO, né? Eu vou estar transmitindo de um único ponto fixo para múltiplos pontos que são múltiplos usuários diferentes. A gente vai considerar novamente que a gente tem single antenas e usuários, né? Usuários com uma única antena. São K usuários, né? Então, a gente pode verificar um exemplo aqui, como a gente visualizaria o nosso canal, né, de comunicação MIMO no uplink, né, múltiplos usuários. A gente pode verificar que esse diagrama aqui, ele fica parecido com o que a gente fez para aquele cenário MIMO, né? Por isso que a gente diz que mesmo quando a gente tem usuários com uma única antena, a gente chama esse sistema de MIMO, porque a gente meio que junta todos esses usuários, bem aqui vai ser o meu usuário 1 com a antena dele,
e ele vai estar sendo transmitindo o sinal dele para todas as antenas M no meu receptor, que seria a minha base station. E aqui já seria meu usuário 2, a mesma coisa, né? Ele vai estar transmitindo o sinal dele para todas as antenas no meu receptor, e o meu usuário K vai estar transmitindo o sinal dele para todas as antenas no meu receptor novamente, que seria a base station. Então, a notação seria isso, né? A gente tem K usuários que possuem apenas uma única antena nesse transmitindo, e uma base station com M antenas. E a gente pode denotar bem aqui o nosso ganho de canal Gzinho, né? Que ele vai determinar qual seria o ganho de canal, né, entre uma antena, entre o transmissor e o receptor, seria G de I, J, que seria o ganho de canal indo do usuário I para a minha antena J. Então, a gente vai ter vai ter vários sinais, né, um para cada usuário, sendo transmitido simultaneamente, né, o sinal X1, o sinal XI, X2, até o XK, que são os sinais de dados para cada usuário. E a gente vai ter N sinais recebidos, né? O Y1, o Y2 e até o YM, que representando os sinais recebidos nessas antenas, né? Nas M antenas receptoras da minha base station. Então, qual é a diferença de MIMO, de Massive MIMO, né, o Multi-User MIMO, para o Point-Point MIMO? A diferença é que os usuários não cooperam, né? Apesar da gente estar num diagrama parecido com o anterior, aqui esse usuário, eles são usuários diferentes, eles estão em localização diferente. Então, a gente vai ter K antenas aqui, mas eles não vão estar cooperando entre si. Quando a gente estiver transmitido simultaneamente, não é possível a gente realizar esse tipo de operação, né? Que a gente fez a decomposição do nosso canal, aí multiplicava, antes de enviar, multiplicava pelo S, na hora de receber, multiplicava pelo V. Como a gente não tem a cooperação entre os usuários, a gente não vai poder fazer essa mesma operação, né? A gente vai ter que criar novas formas de separar esses sinais de cada usuário. Além disso, a gente vai ter performance para cada usuário diferente, né? No caso, a gente vai estar interessado na capacidade de K usuários diferentes, ao invés de uma única capacidade, que seria a capacidade geral, né? De um sistema que tem apenas um único usuário e uma única base station. Aqui a gente vai ter K capacidades diferentes. E cada usuário ele vai ter seu próprio budget de potência, né? O seu próprio budget, como é que traduz? Esqueci. Mas vocês sabem, né? Vai ter o próprio limite de potência que cada um vai ser diferente para cada usuário, né? Cada um vai ter o seu próprio máximo de potência que pode transmitir. E também ele é como se fosse modelado diferentemente, né? No caso, cada coluna do nosso canal ele vai ser modelado como um cenário SIMO, né? No caso aqui seria o de uma única antena transmissora, 5 antenas transmissoras, múltiplas antenas receptoras, aí seria um SIMO aqui numa coluna, aqui seria outro SIMO. E assim por diante. Essa notação, né, que eu falei para vocês seria, no caso, multi-user MIMO. Mas tem alguma diferença de multi-user MIMO para Massive MIMO? No caso, a principal diferença mesmo entre os dois sistemas é o número de antenas em si. Então, por isso que a gente vai focar nessas aulas no Massive MIMO, né? O número de antenas e usuários no cenário multi-user convencional, ele é menor que 8, né, para base station, e ela serve geralmente 4 usuários, né? E esse sistema ele é utilizado no LTE e no Wi-Fi. Mas mesmo assim, ainda é difícil de atingir uma grande capacidade nesse sistema, né? A capacidade total, né? A capacidade dos K usuários é difícil de obter um ganho aumentando com o número de usuários, né? Nessa capacidade. Já Massive MIMO, né? Ele tenta elevar esse número de antenas a ser um valor muito alto, né? No caso, a gente tem aqui um valor típico seria 100 antenas, ou seja, quantas vezes aqui? Mais de 10 vezes maior do que o sistema convencional multiusuário, né? E a gente tenta servir também mais usuários ainda. No caso, o objetivo de Massive MIMO, né, a gente poder utilizar o nosso sistema para
servir muitos usuários ao mesmo tempo. Então, com isso, né, utilizando múltiplas antenas, muitas antenas nesse sistema Massive MIMO, a gente traz vários objetivos, né? A gente vai ter o sinal mais diretivo, que foi o que a gente viu, né, no ganho de beamform. Quanto maior o número de antenas, mais é estreito seria o nosso feixe e mais forte é o nosso ganho de beamform. E quando a gente aumenta o número de antenas, né, a gente verifica também que a gente tem o nosso canal acaba se tornando menos aleatório, né? Caso a gente tenha um canal que é fading, né? Tem muita aleatoriedade nele, ele se torna mais aleatório, que seria o ganho parecido com o ganho de diversidade que a gente viu na aula anterior, né? E além disso, a gente vai ver menos interferência, né? Já que a gente vai estar utilizando múltiplas antenas, é mais fácil separar os usuários entre si. Essa é a vantagem, né? A gente consegue servir múltiplos usuários, mas para isso a gente precisa ter múltiplas antenas para a gente fazer uma técnica de separar esses usuários entre si, senão a gente não pode, no caso, fazer a decomposição em valores singulares, né? Então a gente tem que fazer um outro método para separar eles. Então, a gente verifica que vai fazer, tipo, combine ou precode, e isso vai melhorar em relação ao número de... Quanto mais antenas a gente tem, menor seria a interferência entre eles, né? A gente pode verificar isso também porque pelo próprio beamform, né? Quanto mais antenas a gente tem, mais diretivo seria o nosso feixe para o usuário desejado, e a interferência, né, que são os lóbulos secundários nas outras direções, elas acabam se tornando mais fracas também. Mas isso é uma visualização, esse tipo de visualização, que nem eu falei na aula anterior, ela é uma visualização que vale mais para quando a gente está no cenário LOS, né? No cenário NLOS, a gente continua tendo menos interferência, mas aí não fica essa visualização de um feixe bonitinho, né? Fica diferente, mas a gente consegue suprimir a interferência do mesmo jeito. E, no caso, não tem uma grande diferença entre eles. O Massive MIMO seria praticamente o mesmo de multi-user MIMO, com múltiplas antenas e múltiplos usuários. E da onde surgiu o Massive MIMO, né? Qual foi o precursor do Massive MIMO? Foi o Thomas L. Mazeta, né? Ele publicou esse artigo, né? Não Cooperative Cellular Wireless Network with Unlimited Number of Base Stations. No caso, unlimited, essa palavra que é interessante, né? Ou seja, quando ele publicou inicialmente, ele considerou que o número de antenas na base station era indo para o infinito. Então, ele recebeu algumas críticas, né? Isso, como assim, o número de antenas indo para o infinito? Mas isso foi utilizado como uma motivação para o sistema Massive MIMO que surgiu anteriormente, né? Claro que a gente não vai utilizar infinitas antenas. Aproximadamente 100 antenas, a gente já consegue ter os benefícios que ele colocou nesse artigo. Então, qual seria a motivação assintótica? Né? A assintótica fala isso, né? A gente está fazendo um número de antenas ir para o infinito. Ele fez um exemplo, por exemplo, ele considerou uma base station que está equipada com M antenas, e um exemplo simples, a gente podia considerar apenas 2 usuários, né? Ela vai estar servindo 2 usuários. O meu usuário 1, ele vai ter um ganho de canal G1 para a minha base station, o meu usuário 2 vai ter um ganho de canal G2, também para essa base station. Ele modelou esse ganho de canal como sendo um canal independente e identicamente distribuído de Rayleigh-Fade. Vocês já lembram, né, o que é o Rayleigh-Fade, né? Eu já falei várias vezes, mas não sei se vocês lembram, vou esperar vocês falarem aí. Esqueceram o que é o Rayleigh-Fade? Estou esperando. Um pedaço de papel! Faz um quadro. Bom, acredito que ninguém lembra então, né? Porque na aula anterior até fiz uma apresentação sobre os diversos modelos de canal, né? E eu até passei um trabalho sobre isso. E eu expliquei bem direitinho qual seria o Rayleigh-Fade, né?
Porque na primeira aula, o que a gente viu? A gente considerou apenas uma única antena no transmissor e uma única antena no receptor. Acho que eu vou até mostrar o slide aqui para não ficar só falando. Vou relembrar vocês o que é o Rayleigh Fairy. Deixa eu pegar o slide. É possível que vocês já esqueceram. Olha, o Rayleigh Fairy foi falado na primeira aula. Vocês lembram desse slide aqui? Sim. Então, alguém sabe descrever o que seria o Rayleigh Fairy? Então, só vendo esse slide bem aqui, como é que comporta o nosso canal quando a gente está em um sistema que não é linha divisada direta, né? E ele está rico em espalhamento. Como é que a gente descreve esse canal? Seria, no caso, aquele atraso de fase que tem por causa das reflexões? Sim, cada um vai ter uma reflexão e essas fases, elas vão ter e vão percorrer percurso diferente, né? Cada percurso diferente tem um tempo de propagação diferente e uma fase diferente. É um múltiplo percurso. Então, como a gente tem múltiplos percursos e essas fases elas vão interferindo entre si, a gente pode ter dependendo da fase, né, que elas podem ocorrer, a gente vai ter interferências construtivas ou destrutivas no nosso ganho de canal. Gzinho, bem aqui. E então, o Rayleigh Fairy, o nosso canal, ele varia, porque a gente tem múltiplas fases, nosso sinal chega com fases diferentes. Então, uma hora ele está bom, uma hora ele está ruim, e ele é um canal que seria representado aleatoriamente por uma gaussiana. Não sei se vocês lembram, o Rayleigh Fairy é justamente isso. Quanto mais percursos a gente tem, mais a gente modela o nosso canal como uma gaussiana. A parte real do nosso Gzinho, ele vai ser uma gaussiana, e a parte imaginária também vai ser uma gaussiana. Então, a gente modela o nosso Gzinho como uma gaussiana complexa. Isso aqui é um exemplo quando a gente tem uma única antena no transmissor e uma única antena no receptor. E a gente verificou isso, né? Que quanto mais percursos a gente adiciona, mais a nossa distribuição do canal, né? A magnitude do nosso canal fica com essa distribuição em azul, que é a de Rayleigh Fairy, daí que ela vem esse nome, né? E ela vem da lei do teorema do limite central, que eu expliquei para vocês, né? A gente, quando o número de variáveis tende para o infinito, né? A gente está somando infinitas variáveis que têm a mesma distribuição, elas vão tender para uma gaussiana, uma distribuição gaussiana. Então, daqui que vem, né? O número de percursos é tão alto que a gente tende para uma distribuição gaussiana. Por que a gente tende também a isso? Porque a nossa fase, né? A gente pode modelar a fase como uma variável aleatória. Então, a gente está somando múltiplas variáveis aleatórias aqui, que seriam uniformes, e qualquer uma delas vai tender para uma distribuição gaussiana. Então, foi isso que a gente mostrou na primeira aula, né? Do nosso modelo, do nosso ganho de canal. Então, o nosso ganho de canal ele vai ser isso, uma gaussiana complexa de média zero, e aqui a variância desse canal ela vai depender do nosso ganho de larga escala. Então, assim como a gente modela o nosso ganho de pequena escala, que são essas variâncias devido a múltiplos percursos, ele vai depender do nosso ganho de larga escala beta, né, na variância dele. Então, esse aqui é um exemplo de Rayleigh Fairy para quando a gente tem múltiplas antenas, para quando a gente tem apenas uma única antena, né? Nesse artigo, o que ele fez? Ele modelou o Rayleigh Fairy, mas na consideração dele, nossa base station bem aqui, ela tem múltiplas antenas. Então, a gente tem uma única antena para cada usuário, né? O Gzinho bem aqui, o G1, né? Ele vai ser uma única antena aqui e múltiplas antenas aqui. Ele vai ser um vetor de canal, então. E ele pode modelar cada vetor, cada componente desse vetor como sendo o nosso canal de Rayleigh que eu acabei de mostrar para vocês. Tipo, o canal entre esse meu usuário 1, para essa pequena antena bem aqui, para uma dessas antenas, ela vai ser um Rayleigh, daqui para outra antenazinha vai ser outro Rayleigh, daqui para outra antenazinha vai ser outro Rayleigh. Então, é por isso que a gente chama bem aqui, que a gente tem um Rayleigh Fairy, que é
têm a mesma distribuição, eles são identicamente distribuídos, mas eles são independentes. Tem como não ser independente, tem como ser correlacionado. Mas nesse exemplo original, a gente considerou que o sinal de cada uma dessas antenas tem um Rayleigh Fade e é independente entre si. O sinal dessa anteninha não tem correlação com essa daqui. Então, é por isso que a gente modelou bem aqui o nosso canal, o G de K, ele vai ser o G G de K para minha antena 1zinha, para minha antena 1 aqui, ela vai ser um Rayleigh Fade, outro Rayleigh Fade, outro Rayleigh Fade, e assim por diante. Então, isso tende a uma gaussiana complexa de média zero, e aqui, aonde estava o nosso beta, né, que é o nosso ganho de larga escala, fica a nossa matriz de correlação, que também descreve o nosso ganho de larga escala, mas não em forma de um único ganho, né? Agora é uma matriz. A gente colocou ela como uma identidade porque é independente, né? O valor dessa antena é descorrelacionado, né? O valor dessa antena é descorrelacionado com essa. Então, só depende do que está... só tem correlação, né? Entre o sinal dessa anteninha com ela mesma. Entre as outras antenas, daria zero. Se vocês tivessem visto a aula anterior, eu demonstrei como é que calcula essa matriz de correlação para cenário correlacionado, descorrelacionado, quando que ocorre, que vai ser o trabalho de vocês. Mas como acho que a maioria não estava, vai ficar para quem tiver dúvida e me perguntar, né? Que eu vou ficar para tirar dúvida do trabalho também. Que aí vocês vão poder tirar dúvida de como modelam o Rayleigh, tanto descorrelacionado quanto correlacionado, né? Senão vai ficar só para futuramente. O ruído também aqui, a gente considerou ele sendo um ruído aleatório, né, gaussiano. E o sinal recebido é fácil de receber, né, de fazer. A gente tem aqui o sinal recebido Y na minha base station, né, ela vai ser um vetor, né, de M antenas, já que eu tenho M antenas de M linhas, né, já que eu tenho M antenas na minha base station. E nesse sinal recebido, bem aqui, eu vou somar o sinal recebido do usuário 1 e o sinal recebido do usuário 2. Então, vai ser o meu vetor de canal do usuário 1 vezes o sinal transmitido para o meu usuário 1, mais o meu vetor de canal do usuário 2 vezes o sinal transmitido do meu usuário 2. Mais um ruído. Em cada uma dessas antenas são um ruído e eles são independentes também. Como é que a base station vai separar o sinal desse usuário para esse usuário bem aqui? Tem 2 usuários, né? A gente precisa separar o sinal deles para eu poder recuperar apenas o sinal desejado. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui em que o nosso sinal, a gente quer separar o sinal do meu usuário 1. Então, para isso, a gente pode utilizar um detector linear. Nesse caso, a gente está utilizando que o nosso detector linear Azinho, ele vai ser igual a 1 sobre mg1. Não sei se vocês lembram, isso aqui é justamente o nosso maximum ratio, né? Vocês lembram disso? Que a gente fez um maximum ratio combine na aula anterior, em que a gente pegava o nosso sinal e multiplicava pelo próprio ganho de canal G1, pelo próprio ganho de canal estimado. Nesse caso aí, a gente não está considerando o erro de estimação, a gente está considerando que é o próprio ganho de canal mesmo, já que a gente está perfeito na estimação. Vocês lembram disso, que a gente fez isso? Pessoal? Tá uma aula de Alzheimer. Eu acho que tu podes gravar e mandar pro pessoal, Dainara, no dia 22. Entende? Pois Sim, é. tu já grava, porque a interação, nível de interação aí falando. Mas esse tem sido o perfil, não estranha não. Esse é o perfil de interação nas aulas remotas aí. Agora é estranho, assim, alguém não dizer nem sim, nem não, entendeu? É complicado aí. Talvez porque já tenha passado um pouquinho de tempo, né? Eu vou dar essa...
Porque eu falei de Maximum Rate Combine, eu acho que eu falei na... Tá, mas enfim, não falei dá várias para vezes. ficar, Isso. não dá para a gente ficar voltando para somar e dividir, entende? Então segue e quem pegou, pegou, quem não pegou, vai lá e assunto, olha, isso já foi falado e adelante. Então, se alguém tiver dúvida, volta, né? Sim. Senão fica um go back eterno aí e fica mais para trás do que para frente, né? Então, olha, isso aqui já foi mostrado, dado aqui e pronto. Pois é, né? Pode avançar aí. Então tá, nesse caso a gente vai estar tentando separar, né, os nossos sinais do meu usuário tentar separar. Bem aqui, quando eu cheguei esse meu sinal recebido, chega o sinal desejado, que é o do meu usuário 1, mas também chega o sinal do meu usuário 2. Né? E chega ruído, eu quero separar, né? Na aula anterior, a gente mostrou o maximum ratio para tentar separar o sinal do ruído. E a gente verificou que o maximum ratio, naquela situação, era o melhor precode, era o melhor combine, né? Ele que maximizava a nossa relação sinal-ruído. Ou seja, o que é que basicamente o maximum ratio combine ele vai estar fazendo? Ele vai estar tentando compensar o defasamento, né, dos sinais e tentar, para tentar, né, que nem a gente falou, o maximum ratio também é utilizado para aumentar o ganho de diversidade. Ele tenta compensar o defasamento em cada uma componente dessas antenas e aumentar a diversidade do nosso sinal, né? Mas já nesse caso, além da diversidade, a gente também quer ver se ele consegue separar da interferência. Né? Então, o que é que fica? Né? O sinal recebido o meu sinal depois do meu processamento, né? Que seria esse Y1 tio, aonde eu vou processar fazendo o maximum ratio, bem aqui, esse que seria, no caso, o próprio ganho de canal, eu vou pegar, multiplicar pelo o nosso combine, bem aqui, que também a gente chama de detector, pelo meu sinal recebido, pelo meu vetor de sinal recebido, e eu vou fazer isso em cada uma dessas componentes, né? Aqui eu vou multiplicar o meu combine A1 pelo meu sinal recebido G1, bem aqui, o nosso vetor de canal G1. Aqui é o meu A1 de novo pelo G2, e aqui é o meu A1 pelo ruído. Então, a gente ficou novamente com 3 termos. Esse primeiro termo, que é onde tem x1, é o termo do sinal desejado. Né? A1 hermitiano com G1 é onde está multiplicando pelo meu x1, que é o desejado. E o que é que a gente verifica? Né? Que quando o número de antenas tende para o infinito, quando é que a gente... qual é que é essa multiplicação, na verdade? Né? A gente tem, antes de fazer o tendendo para o infinito, né? A gente vai substituir, né, o nosso A1 nessa expressão, né, no sinal desejado. Vai ficar 1 sobre M, que é o meu scaling, né? Aí, G1 hermitiano com G1 dá igual a norma de G1 ao quadrado. Não é isso? Tudo bem? É assim que vocês calculam a norma do canal? Sim, né? Então, daria a norma de G1 ao quadrado. E quando o número de antenas tende para o infinito, ele verifica que isso, que seria o valor esperado desse canal, né? Como é que a gente calcula a norma? A gente soma, no caso, cada uma das componentes do meu G1, né? Faz o ABS dela, leva ao quadrado e faz, no caso, a multiplicação, o produto, né? Entre cada um desses sinais, né? No caso, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês, né? A gente vai fazer o nosso G1, a primeira componente bem aqui, né? O G1 de K conjugado, multiplicado pelo meu G1 de K normal, aí vai ficar, né, novamente o G1 da minha outra antena multiplicado pelo conjugado da minha outra antena, e isso é o absoluto de cada um desses valores, né? O G1 pelo G hermitiano vezes G é igual ao valor absoluto dele ao quadrado. E como a gente tem a norma, né, a gente precisa somar todos esses valores. E depois a gente teria que calcular a raiz quadrada, mas a gente não precisa calcular a raiz quadrada, já que a gente está fazendo a norma ao quadrado, né? Isso aqui seria a norma ao quadrado. Então, o que é que ficou? Ficou a somatória de todos esses termos, de cada uma dessas componentes, né, do absoluto ao quadrado delas. E, no caso, a gente está dividindo por M. E isso é o mesmo do valor esperado. Bem aqui. Então, no caso, quando M tende ao infinito, a gente verifica que esse ganhozinho ele vai tender a 1. Quando M tende ao infinito. Então, a gente consegue que o sinal desejado
mantenha nessa expressão, depois que a gente faz a detecção linear. Já a interferência, a gente vai pegar o meu vetor de o meu detector linear bem aqui, né? Vai substituir nessa expressão. E a gente vai verificar que o canal entre esse usuário e esse usuário, né? O produto escalar entre eles, nosso G1 hermitiano com G2, quando ele tendeu a infinito, vai ser, no caso, o valor esperado do meu G1 conjugado com G2 conjugados, né? Do meu canal G1 e G2. E esse valor esperado bem aqui, ele vai tender a zero. Por que vai tender a zero? Porque a gente é descorrelacionado também, né? E a gente vai fazer, no caso, se essas duas variáveis bem aqui são independentes entre si, o canal desse usuário 2 não depende do meu sinal do meu usuário 1, aqui o valor esperado, né, de variáveis independentes fica só o valor esperado de cada uma delas. E como o valor esperado de cada uma delas é média zero, então, quando o m tende ao infinito, a gente vai verificar que essa parte relacionada à interferência, bem aqui, que multiplica o nosso sinal 2 de interferência, ela também tende a zero. E já a mesma coisa para o ruído. Quando o m tende ao infinito, a parte do sinal que está multiplicando o ruído aqui também vai tender a zero. Então, quando a principal motivação de um sistema Massive MIME, né, que é essa motivação assintótica, é justamente isso, que assintoticamente, quando o número de antenas tende para o infinito, a gente vai ter uma comunicação que não vai ter nem interferência nem ruído. A gente vai estar, e o nosso sinal Y, bem aqui, que depois do nosso processamento linear, né, o nosso combine, ele vai ficar apenas o nosso sinal desejado X1. Aí a mesma coisa a gente poderia repetir fazendo para o sinal do usuário X2, né? Mas a gente chega nas mesmas conclusões. E por que isso acontece, né? Qual é a motivação disso? Por que isso acontece, né? Então, a gente pode pensar, primeiro falar do que seria a propagação favorável, né? Esses efeitos, bem aqui, eles podem ser enxergados num fenômeno chamado de propagação favorável, né? No caso, a gente vai considerar o canal de dois usuários, G1 e G2, igual como aquele exemplo, né? E o produto escalar entre o canal do meu usuário 1 com o meu usuário 2, dividido pelo número de antenas M, né? Ele vai convergir a zero quando o M tende ao finito. E isso é visto na prática, né? Na própria prática. Tanto os sinais medidos e simulados, bem aqui, que é essa tracejada, a gente verifica que esse produto escalar entre o canal de dois usuários, quando ele é modelado como sinal de Rayleigh e Fade, né, ele tende a zero, quanto maior o número de antenas. No caso, é como a nossa interferência tivesse sendo sumida, desaparecendo bem aqui. E esse fenômeno, né, é chamado de propagação favorável. Ou seja, o meu canal de meu usuário 1 com o meu usuário 2 são diferentes, a ponto de quando eu faço o meu produto escalar, bem aqui, o meu produto interno, né, eles tendem a zero. Vocês lembram, né, que quando a gente faz o produto interno de valores de sinais que são ortogonais, eles dão zero? Produto interno, produto escalar de dois vetores ortogonais, ele daria zero, vocês lembram disso? Sim, eu me lembro. Então, é basicamente essa propriedade que está aparecendo aqui. A interferência do meu usuário 1 e do meu usuário 2, ele é visto pelo esse produto escalar. E esse produto escalar, se meus canais são diferentes entre si, eles são ortogonais entre si, ele vai tender a zero, quanto maior o número de antenas. Ou seja, eles vão ficar mais e mais ortogonais, os canais entre os usuários. E isso também tem relação, né? A nossa propagação favorável, ela tem relação ao nosso beamform gain e ao nosso bandwidth. Por quê? Se a gente tivesse num cenário lógico, por exemplo, quanto maior o número de antenas, mais fino fica o nosso feixe, não é isso? Seria a largura dele, o bandwidth, quanto maior o número de antenas. Então, menor fica o sinal que vaza de interferência para os outros usuários.
mais forte fica na direção desejada e mais fraca fica na direção dos outros usuários. É claro que num cenário LOS, tem o problema de que se os usuários estiverem na mesma direção, né? Se eles estiverem no mesmo ângulo em relação a P, não vai importar quantas antenas tiver, vai continuar tendo muita interferência. Mas é somente naquele ângulo. Se eles estiverem um pouco separados, não. O sinal de desejado para um usuário 1 vai ficar muito forte e o sinal interferente, o que vai se vazar nos lobos secundários, né, não vai chegar quase nada. Ou seja, os canais são muito ortogonais entre si. Por isso que a propagação favorável também é relacionada ao nosso beamform e beamwidth. Já a outra propriedade, né, do sistema massivo MIMO seria o channel hardening. O que seria channel hardening? Channel hardening, ele é relacionado ao mesmo que a gente falou na aula anterior de ganho de diversidade. A gente tem um canal, e o nosso canal Rayleigh, por exemplo, ele tem essa variação que é aleatória com o tempo, né? Ele varia muito rapidamente. Uma hora, como ele é uma realização de uma variável gaussiana, né? Uma hora o canal tá bom, uma hora o canal tá ruim. Então, a gente consegue, aumentando o número de antenas, que seria essa curva em vermelha, né? Com 100 antenas, o nosso canal ele varia menos. Ele fica. Ainda tem a variação, obviamente, né? Só se o número de antenas fosse para o infinito, que aí sim ia atender a média. Mas com várias anteninhas, o nosso sinal ele acaba ficando menos aleatório, que seria o nosso ganho de diversidade. Vocês lembram da aula anterior que eu falei de ganho de diversidade? A gente combina o sinal de forma diferente, tenta compensar. Se o sinal de uma antena está ruim, o sinal da outra antena pode estar boa. Ou a gente pode precompensar as fases, a distorção de fase, para fazer com que tenha só soma construtiva. Vocês lembram disso? Bom, que bom, o pessoal lembra. Então, é basicamente isso. Então, no Massive MIMO, como a gente tem muitas antenas, melhor ainda é o nosso ganho de diversidade. Nosso canal ele acaba se tornando menos aleatório. E isso também pode ser visto nessa curva em 3D, bem aqui. Nessa figura em 3D, a gente tem a variação do canal de apenas uma antena, que seria essa em verde, né? No caso, ela está variando bastante, né? E essa em amarelo é a composição do sinal de 128 antenas. E esse daqui também está mostrando essa diferença bem grande, porque aqui ele selecionou o sinal que chega em apenas uma antena, o que está na pior antena, né? Então, o ganho de relação de ter apenas uma única antena e receber com múltiplas antenas é enorme, né? E o nosso sinal ele varia menos, e além disso, a gente tem um ganho na amplitude, né? Na média desse sinal. Aqui ele era um valor e aqui ele já tem um valor acima dele, né? Isso também é relacionado ao nosso ganho de beamform, né? No caso, o que a gente verifica é que a média do nosso sinal ele aumenta devido ao nosso beamform, né? E ele varia menos devido ao nosso ganho de diversidade. Então, a gente pode verificar também assintoticamente, né? Como é que fica essa curva quando o número de antenas, a variação do nosso canal, né? Quando o número de antenas varia bem aqui, de 0 até 400, né? Então, a gente vai verificar só o ganho de canal escalado, né? Que seria 1 sobre m, a norma ao quadrado, bem aqui. Ele vai ter uma média 1, quando o número de antenas tende ao infinito, né? Que nem a gente viu. E a variância dele vai ser 1 sobre m. Ou seja, quanto maior o número de antenas, menos ele vai variar em torno da média. Então, bem aqui a gente verifica, né? Quando a gente tem 0 antenas, o nosso ganho de canal ele não está próximo de 1, esse normalizado, bem aqui. Ele não está próximo de 1, ele pode variar, né? E quanto mais a gente vai adicionando antenas, mais próximo ele vai ficando de 1 na prática, né? Aqui é 250 antenas, 300 antenas, 500 antenas, ele tende ao valor 1. Já com 100 antenas, a gente já vê que está próximo de 1, né? Antes não, ele fica variando entre esses valores, próximo de 1, mas não fica muito tendendo ao nosso ganho de canal 1. Alguém vai falar alguma coisa?
Acho que eu vi um chiado. Tainara, nesse gráfico, Oi. essa parte vermelha, tá escrito que é uma realização. O que seria isso? Seria um teste? Seria... É mais ou menos isso, né? Porque o nosso ganho de canal Rayleigh aqui, ele é uma gaussiana complexa, né? Então, ele é uma realização de uma variável aleatória. Então, é quando eu estou realizando, vendo o valor de apenas uma realização dele, que é esse vermelhinho bem aqui. Aí aqui a gente tem, no caso, o percentil dele, né, que a gente fala, que seria o 90 percentil e o 10 percentil, né? No caso, quando a gente tem uma variável que é aleatória bem aqui, a gente pode repetir essa média, essa norma bem aqui várias vezes. A gente calcula uma vez com esse valor da gaussiana sendo calculado apenas uma. Cada vez que a gente repete, a gaussiana está calculando de novo, não é isso? Então, a gente, para obter esse resultado bem aqui, a gente tem que calcular diversas vezes. Aí, calculando diversas vezes, a gente vê que 90% do tempo o ganho de canal fica para o 90 percentil, né? O nosso ganho de canal ele está nessa direção, e para o 10 percentil ele está nessa direção. E aqui ele é quando tem uma única realização dele, né? Eu estou escolhendo apenas um valor e variando o número de antenas. Entendeu? Ah, sim, entendi. Obrigado. Eu realizei essa variável apenas uma vez, por isso que ele fala uma realização, né? Sim. Obrigado. Aí, que nem eu disse, né? Isso é uma consequência da diversidade espacial, né? O nosso canal ele varia menos. A diversidade espacial ela mostra que o nosso canal ele tende à média dele, né? Ele vai tendendo à média dele. Ou seja, a norma ele vai tender ao valor esperado da norma quando o n é grande. E também do beamform gain, né? A norma ela tende a ser proporcional ao número de antenas M. É por isso que também a gente tem esse ganho aqui em relação ao valor de que seria de uma única antena estivesse utilizando, e quando múltiplas antenas, a gente está utilizando o sinal de múltiplas antenas e combinando o sinal de múltiplas antenas. A gente tem o beamform gain. Então, é isso, né? Ficou alguma dúvida sobre o que seria channel hardening e propagação favorável? Eu vou mostrar, né, futuramente algumas diferenças, né? Porque aqui a gente está considerando o channel hardening e propagação favorável de um canal Rayleigh descorrelacionado, né? Que nem eu falei. Cada um desses canais é uma realização aleatória, né? Uma gaussiana, independente entre si, né? Descorrelacionado entre si. Muda quando a gente considera a correlação, e esse tipo de comportamento, né, ele pode não acontecer também se a gente estiver utilizando outros modelos do nosso canal de Gesínio, né? Aqui seria para um Rayleigh-Feilly. Então, o que é visto, né, que é relativamente prático a gente ter, quando a gente está em baixa frequência, né, que é mid-range, mid-range que a gente chama, né, 3.2 GHz ou 3.5 GHz, a gente tem muitas reflexões, e são as reflexões justamente que causam, né, o nosso canal de Rayleigh-Feilly. Então, apesar disso ser um resultado que considera apenas a distribuição de Rayleigh-Feilly, ele também é algo que a gente pode dizer que pode acontecer na prática, né? De ter bastante channel hardening de ter o channel hardening e propagação favorável. Outro aspecto, né, de Massive MIMO, já que eu falei dessas duas motivações, né, de utilizar Massive MIMO, que é quando a interferência e o ruído elas tendem para zero, e a gente consegue separar o sinal desse usuário, seria como é que funciona o nosso sistema, né? Como é que a gente vai fazer a estimação desse canal? Já que a gente vai utilizar a Maximum Ratio, a gente precisa estimar esse canal, né? Para poder fazer o combine com base no canal. Eu mostrei lá, a gente estava fazendo o combine, e o canal ele era igual, o canal que eu estava fazendo o combine, ele era igual ao canal de verdade, né? O canal físico. Mas na prática, né, a base station ela precisa primeiro estimar esse canal para ela poder fazer esse combine e separar o sinal de diversos usuários. Então, se a gente considera que a gente tem K usuários, a gente vai precisar estimar, e cada usuário, né, vai ter um vetor de canal de M valores, né? Tipo, eu tenho um usuário e eu tenho que estimar M valores para cada usuário, né? Já que eu estou com uma base station com M antenas.
No total, se eu vou ter K usuários, eu vou precisar estimar no total N vezes K coeficientes diferentes em cada intervalo de coerência. Vocês lembram o que seria o nosso intervalo de coerência? A gente falou na segunda aula. Vou relembrar para vocês. O intervalo de coerência é o tempo em que o nosso canal ele não está variando. Né? No outro intervalo de coerência, o canal ele já tem outro valor, né? Ele já tem o nosso canal, né? Ele é fixo durante o nosso bloco de coerência, né? A gente até definiu que o tempo de coerência ele depende da velocidade do usuário, né? Porque depende do tempo que a gente passou, né? Se ele está se movendo muito rápido, né? Ele já vai estar numa posição em que o canal pode estar muito diferente. Mas se a gente considerar um tempo bem curtinho, a gente pode considerar que que seria chamado de tempo de coerência, né? O nosso canal ele vai ser o mesmo. Aí a gente chama de bloco de coerência, né? Ele vai ter um número de amostras limitadas, que vai depender também da banda de coerência. Então, dentro do tempo de coerência e da banda de coerência, o nosso canal ele é apenas um único valor. Ele é constante e para todas essas amostras dentro desse bloco de coerência, e ele é apenas um único escalar. Então, eu sou esse usuário bem aqui, esse ganho G1 bem aqui, ele vai ser apenas um único valor se eu estiver dentro do meu intervalo de coerência, do meu bloco de coerência, que ele pode ter, no caso, supondo que tem 500 amostras. Em cada 500 amostras, o nosso Gzinho ele vai se manter o mesmo. Então, dentro desse intervalo de coerência, né, desse bloco de coerência, a gente vai ter que estimar N vezes K coeficientes. Já no outro bloco de coerência, a gente precisa estimar de novo, já que mudou, né? Ele só é o mesmo durante esse intervalo de coerência. No outro intervalo de coerência, ele muda. Então, para estimar o canal, a gente precisa enviar pilotos. O que seria pilotos? Pilotos são sinais conhecidos, né? Por isso que a gente fala aqui, send em non-pilot signal. Sinais conhecidos por quem? Por quem vai estimar. E por quem vai transmitir. Os dois precisam enviar o mesmo sinal, né? No caso, eu sou um usuário aqui e eu preciso estimar o coeficiente G1, o coeficiente G2 e o meu coeficiente GM. Eu, apenas um usuário, eu consigo estimar a minha base station, né? Ela consegue estimar esses ganhos diferentes aqui, esse G1, G2 e GM, ao ele enviar apenas um único sinal, no caso, né? Com apenas um piloto, a minha base station ela consegue estimar esses M coeficientes ao ele enviar esse sinal conhecido, né? Ela vai correlacionar o sinal que ele transmitiu, o sinal que ela recebeu com o sinal que ela já conhece, e com isso ela consegue estimar esses M coeficientes. Já quando a gente tem a direção contrária, né, a gente precisa enviar um piloto da base station para o usuário, esse usuário bem aqui, ele não vai conseguir, se o sinal for o mesmo entre G1, o que foi enviado pelo canal G1, pelo canal G2 e o GM, se o sinal for o mesmo, a gente não vai conseguir estimar eles, porque o que eu vou receber aqui? Eu vou receber uma soma desses sinais. Eu não vou saber qual foi o sinal que passou por essa antena, qual foi o sinal que passou por essa antena, se eles forem o mesmo. Então, eu preciso enviar um sinal diferente bem aqui. Isso é como se a gente estivesse resolvendo uma equação linear. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui. Se eu sei que aqui eu enviei A, e ele sabe que na antena 1 ele enviou A, e ele recebeu aqui Y, no caso, talvez seja melhor escrever essa parte, pegar um quadro aqui para vocês. Só para não ficar muito... só falando para vocês têm que meio que enxergar. Né? Eu vou falar de estimação de canal mais especificamente na outra, né? Mas nas próximas aulas. Mas é importante vocês entenderem por que aqui só precisa de um piloto e aqui precisa de M pilotos. É basicamente isso, né? Eu vou ter eu estou enviando na minha antena 1, eu estou enviando A.
e ele vai passar pelo meu canal G1. E o meu usuário bem aqui, ele vai receber um sinal um sinal B, né? Botar bem aqui, apagar. Um sinal B. Se eu quero saber o meu G, eu preciso, e eu sei que foi me enviado A, é só eu pegar o meu sinal recebido B, né? No caso, e dividir por A. O meu sinal B dividido por A vai ser igual ao meu G1. Não é isso? Porque, não é isso? Ó, meu sinal B, ele é igual a A vezes G1, né? E eu quero saber G1. Então, eu sei que foi me enviado A, então eu posso simplesmente dividir esse meu sinal recebido por A para eu cortar e ficar apenas com G1. Certo? Agora, se eu não souber, se aqui foi enviado A de novo e eu quero saber G2, como é que eu vou conseguir separar isso? Se aqui também, se eu preciso saber um piloto diferente para saber esse meu canal G2 aqui. Eu preciso saber que foi enviado C. E quando eu receber, para eu saber estimar o meu G2, né? O meu G2, eu preciso saber que foi enviado na minha antena 2, eu tenho que saber que foi enviado outro sinal C, para eu poder estimar o meu sinal recebido, bem aqui, supondo que eu tenha recebido D, né? E o D, ele é igual ao sinal enviado, que foi G2 vezes C. Aí eu corto C com C e consigo estimar o meu G2. Se eu enviar o mesmo sinal aqui, o meu sinal G1 e G2 vai ser a mesma coisa. O meu ganho de canal G1 e G2 vai dar no mesmo, né? Sendo que eles não são a mesma coisa. Deu para entender? Vocês conseguiram entender? Não? Bom, então não se preocupe, porque eu vou fazer uma aula falando só de estimação de canal. Mas nesse caso, a gente já vai considerar qual seria a estimação de canal já para essa situação, né? Em que a gente vai fazer com que os usuários enviem o piloto. Já que a gente tem menos usuários do que antenas, e a gente precisa estimar M vezes K coeficientes, se eu precisar enviar piloto diferente em cada uma dessas antenas, e eu vou ter mais usuários do que antena, né? Eu vou precisar de muitos pilotos. E os pilotos, eles consomem recursos, né? Esse sinal conhecido, ele utiliza a amostra do meu bloco de coerência, né? Eu vou separar a amostra do meu bloco de coerência entre o sinal que é piloto, que são usados para estimação, e os sinais que vão ser utilizados para dados. Então, eu não posso ter tantos pilotos assim. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou estimar o meu canal, no caso, apenas nessa direção, né? Vou fazer com que meus usuários enviem pilotos para a minha base station, se a minha base station quer estimar esse canal. Então, cada usuário, né, vai ter que enviar um piloto. E eu vou precisar, então, de K pilotos para poder estimar meus MK coeficientes, para a minha base station poder estimar elas. E com isso surge a motivação de qual vai ser utilizado, se vai ser utilizado TDD ou se vai ser utilizado FDD, né? Se a gente utilizasse FDD, o uplink e o downlink vão estar em frequências distintas, né? Eles vão estar operando no mesmo tempo, mas a frequência vai ser distinta. Já na operação TDD, o que a gente faz? A gente coloca no mesmo bloco de coerência, a gente varia entre uplink e downlink. A gente está variando, então, entre uplink e downlink no tempo. Como a gente está fazendo isso, se eu preciso de estimação de canal, tanto para fazer o meu precode e o meu combine,
Eu consigo fazer nessa operação de TDD, né? Utilizar o mesmo canal para o uplink vai ser utilizado para o downlink, entendeu? Eu vou estimar bem aqui no uplink. Para eu estimar o canal do uplink é mais simples, que nem eu falei, né? Eu preciso estimar esse G1 canal e eu vou precisar, para cada usuário, eu vou precisar de apenas um piloto para estimar esse meu canal na direção de uplink, né? De usuário para AP. E se eu estou no meu duplex, TDD duplex, né, que meu uplink e downlink estão no mesmo bloco de coerência, e dentro desse bloco de coerência não mudou, o meu canal de downlink, ele vai continuar sendo o meu canal de uplink. Então, eu não vou precisar enviar M pilotos para quando eu quiser estimar o meu canal de downlink. Eu vou precisar apenas fazer a estimação no uplink. Aqui a minha base station estimou meu canal no uplink. E agora ela quer transmitir no downlink, ela quer fazer um pre-code, quer fazer um pré-processamento do sinal. Ela utiliza esse mesmo canal que foi utilizado no uplink para fazer a transmissão do downlink, né? É como se ela estivesse fazendo um MRT, o Maximum Ration Transmission, não sei se vocês lembram, já sabendo o nosso canal de downlink, já que ele é igual ao do uplink, utilizando menos recursos, né? Porque se eu fosse ter que estimar nessa direção e depois fazer o feedback para a minha P, eu ia precisar utilizar M pilotos. Então, essa é a principal motivação da gente utilizar TDD no Massive MIMO. A gente tem muitas antenas, um número massivo de antenas na base station. Então, seria praticamente, seria quase impossível, né, ter que separar tudo isso de amostras para fazer o piloto, né? Que aí seria uma amostra que não poderiam ser utilizadas para dados. Então, no TDD, a gente vai precisar apenas de K pilotos. Já no FDD, a gente vai precisar de M pilotos, né? Já que aqui a gente precisa estimar o canal de downlink, né? A gente vai precisar de M pilotos. E no exemplo, né, de Massive MIMO com 100 antenas e um valor prático, né, que é 100 antenas da base station K usuários, e um valor prático de bloco de coerência, número de 200 amostras, estimando o meu canal na direção de uplink, usando o TDD, a gente precisa apenas de 10 amostras para estimar o meu canal. E já fazendo no exemplo do FDD, né, que a gente precisa de M pilotos, a gente já teria metade do nosso bloco de coerência seria apenas para estimação. Então, é por isso que no Massive MIMO a gente utiliza a operação TDD. Ficou claro? Alguma dúvida? Achando muito confuso, muita matemática ou não? Como é que a gente faz, então? Qual seria o frame do Massive MIMO operando em TDD, né? No caso, o nosso frame de transmissão, a gente vai fazer com que ele case o nosso bloco de coerência. Esse seria a estrutura do nosso frame. A gente vai ter um tempo de coerência tal C, que a gente já ensinou como calcular, né? E uma banda de coerência BC. Isso vai corresponder ao número de amostras, né? Total que a gente tem para transmitir dentro daquele bloco de coerência. A gente vai separar uma parte dessas amostras para fazer a transmissão de pilotos, para fazer a parte da estimação de canal, né? A base station precisa estimar o nosso canal para poder fazer o combine dela, o pre-code. E parte dessa amostra vai ser para pilotos, parte dessas amostras vão ser para transmitir os dados de uplink, né? Os usuários vão transmitir para a AP, utilizando parte dessas amostras. E depois disso, a gente vai fazer a transmissão de downlink, né? A base station vai transmitir os dados de downlink para os usuários. Então, o nosso intervalo de coerência ele vai conter tal C vezes BC símbolos, nossa banda de coerência é BC, o nosso tempo de coerência é TC. E em cada frame, bem aqui, a gente vai estar apenas com uma única resposta de canal, que nem eu falei, né? Dentro do bloco de coerência, o nosso canal ele é o mesmo e ele é apenas um único ganho, né? Ele se mantém o mesmo em cada uma dessas amostras, são 200 amostras naquele exemplo, né, que eu dei. Nas 200 amostras, o ganho de canal vai ser o mesmo e vai ser apenas um único valor. E ficou alguma dúvida?
para vocês? Tudo bem? Posso passar? Tranquilo. Então tá. Resumindo do que foi falado até agora, o que seria o nosso sistema multi-user Massive MIMO, né? Naquela figura do slide anterior, né? No uplink, a gente vai ter K usuários que vão estar transmitindo para a base station, a gente vai ter uma configuração multi-point MIMO, e essa base station, ela vai aplicar combine, com base ela vai pegar o sinal recebido dela, né, desses diversos usuários que vão estar transmitidos simultaneamente, e vai aplicar combine para tentar separar o sinal de cada um desses usuários. E esse combine ele é feito baseado nas estimativas de canal, que nem a gente viu naquele exemplo anterior do artigo de fazer o número de antenas estender para o infinito, né? Se, nesse caso, esse número de antenas estender para o infinito, a gente consegue separar o meu sinal do meu usuário 1 dos sinais interferentes, né? Eles vão estar transmitidos ao mesmo tempo, mas a gente consegue separar devido à nossa propagação favorável. E o sinal do meu usuário, e a parte desejada, né? Ela se torna menos aleatória, né? Por causa do nosso channel hardening. Então, a gente tem o ganho de diversidade, tem o ganho de propagação favorável, e a base station é que vai estimar o meu canal para ela fazer combine. A gente vai precisar apenas de K pilotos para fazer isso, que são um número de usuários diferentes. E já na direção de downlink, a base station vai transmitir para K usuários. A gente vai utilizar a reciprocidade entre downlink e uplink, né? Já que a gente está utilizando o TDD, o nosso canal ele está no mesmo instante, no mesmo tempo. O nosso canal de direção de uplink vai ser o mesmo do canal da direção de downlink. Então, fazendo isso, a gente diz que a nossa estimativa de canal é igual do uplink, é igual do downlink. E a base station, já que é ela que tem a informação do canal, ela vai pré-codificar, né? Antes dela transmitir, ela vai pré-codificar o sinal transmitido baseado nessas estimativas de downlink. Então, é como se fosse um inverso bem aqui entre elas, né? No caso, a base station, ela estima o canal e ela faz combine, né? E na hora de transmitir, ela faz essa multiplicação só quando ela recebe. E no downlink, ela multiplica o nosso sinal, né? Ela faz o processamento antes de transmitir, que seria o nosso pre-code, que a gente chama, né? Pré-codificar o nosso sinal. E essas pré-codificações, esses combines são baseados nas estimativas de canal. Tá bem? Deixa eu ver até que slide eu tô. Tá, eu acho que eu vou continuar, ainda tem 20 minutos. Falando isso, a gente vai verificar o desempenho de redes celulares em modelos mais simples. Primeiro, para a gente verificar, aos poucos, como a gente obtém esses ganhos, né? Como a gente consegue melhorar o desempenho de redes celulares. Um modelo bem simples de ser considerado é o modelo de Winer. Acho que a gente até apresentou numa aula anterior qual seria o modelo de Winer, né? Nesse exemplo, né, nesse modelo de Winer, a gente vai considerar um sistema que a gente tem duas células e a gente vai ter que os ganhos dentro dessa célula, né, no caso meu, eu vou ter vários usuários, né, eu vou ter esse usuário 1, esse usuário 2, esse usuário 3, e os ganhos dentro da célula, que a gente chama de intracelular, ela é igual entre meus usuários. E os ganhos intercelular, que são de células diferentes, também são iguais. No caso, o ganho intracelular aqui seria esse verdezinho, né, que é o beta, que seria o ganho do sinal desejado para a minha base station que está transmitindo para ele. Em vermelho seriam os ganhos intercelular, que são intracélulas, desse usuário que está na célula 0 para a célula 1, vai ser igual. Então, o que a gente está falando bem aqui nesse modelo de Winer? Que esse ganho bem aqui de interferência do que esse usuário nessa célula interfere para o usuário na outra célula, vai ser igual do que a gente estivesse fazendo das interferências da célula 1 para a célula 2. Ficou alguma dúvida bem aqui? Da célula 1 para a célula 0, no caso, né?
Eu acho que vocês tiveram bastante dúvidas, né, nessa parte de modelo de Wiener, de como calcular o desempenho nas aulas anteriores, né, na lista de exercício, vocês foram a parte que vocês mais tiveram dificuldade de entender foi justamente isso, né? Como a gente modela uma rede celular, como a gente determina qual seria o sinal desejado, qual seria o sinal interferente, e na prática, né, o sinal desejado entre os usuários são diferentes entre si, né? Eu sou usuário, eu estou numa posição diferente, para minha base station, eu vou calcular pelo aquele modelo do 3GPP, né, o meu PFLOS, vai dar diferente, porque eles vão estar em distâncias diferentes para a base station. Então, esse cenário a gente tenta simplificar, né, para tentar obter alguns resultados mais simples, em que o ganho de todos os usuários dentro da célula zero para a minha base station zero vai ser igual. E já o ganho das interferências também vai ser igual, né? O ganho que esse usuário interfere nessa célula vai ser igual ao ganho que o usuário da outra célula interfere nessa. É só para simplificar mais as coisas, né, na hora de fazer a análise. Aí, nesse caso, a gente supõe isso, né? Olhando para aquela equação. Qual seria o nosso sinal recebido? Nesse caso, né? O nosso sinal recebido na célula zero, bem aqui. Eu vou considerar que eu vou ter apenas um usuário em cada célula, né? Nesse caso é mais simples ainda. Eu vou ter apenas um usuário na célula 1 e um usuário na célula 0. Se eu quero saber o sinal recebido na célula 0 para o meu único usuário 0, né? Eu vou ter o meu sinal desejado, bem aqui, que vai ser o canal dele, né? H de 0, vezes o sinal transmitido, S de 0. Mas, de novo, interferente, né? Eu vou ter o meu canal de H10 e o meu sinal desejado, o sinal que foi enviado para o usuário 1, né? O S1, bem aqui, que está na célula 1. E N0 seria o ruído. Vocês conseguem enxergar que é essa soma, tudo certo aqui? Essa soma bem aqui, ela seria a interferência, né? Porque ela não tem a parte desejada para o meu usuário 0. E o nosso canal, esse H bem aqui, ele tem modelo diferente de acordo com o que a gente está, se é um cenário LOS ou se é um cenário NLOS, que são tipo os dois extremos, né? O cenário extremo de LOS, a gente só vai ter linha divisada, a gente não vai ter as componentes não linha divisada, não line of sight, né? Não vai ter nenhuma reflexão. Eu esqueci também de falar que a gente está considerando também que nessa base station a gente vai ter apenas uma única antena. Então, esse meu H bem aqui, ele não vai ser um vetor, que nem a gente falou anteriormente, ele vai ser apenas um único ganho, já que eu tenho apenas um usuário e uma antena, que vai ser apenas um único valor. Então, no cenário LOS, o nosso canal ele vai ser determinístico, ele vai ser apenas um valor, né, que ele vai ser a raiz quadrada do nosso ganho de larga escala, bem aqui. Vocês calcularam, né, aquela tabela do 3GPP, qual seria o PFLOS de acordo com o 3GPP, né? O ganho de larga escala, que nem já foi dito anteriormente, ele não considera apenas o PFLOS, ele também considera o shadow fade, né? Vocês lembram que é quando a gente está parcialmente bloqueado por objetos, tipo prédios. Então, o ganho de larga escala também considera esse shadow fade, bem aqui, né? Então, em canais LOS, o meu ganho de canal, bem aqui, ele vai ser a raiz quadrada do nosso ganho de larga escala. Por que é a raiz quadrada? Porque quando a gente define o ganho de larga escala, a gente faz a relação de potência, né? É a potência do sinal transmitido pela potência do sinal recebido. E esse canal aqui, ele não é uma relação de potência, ele é uma relação de amplitude. Então, a gente tira aqui a raiz quadrada dele. Já no nosso cenário NLOS, a gente vai ter novamente o nosso canal de Rayleigh-Fade, né? Acho que eu ia botar a animação, nem lembrava. No cenário NLOS, a gente pode considerar que a linha divisada está bloqueada e só vai ter as contribuições das diversos múltiplos percursos que vão estar se somando construtivamente ou destrutivamente. E por isso a gente tem uma modelagem que o nosso canal ele é uma gaussiana complexa de média zero e a variância dele é beta, né? A variância dele é o ganho de larga escala, né? E, então, para o cenário LOS, a gente vai ter um canal determinístico, e para o cenário NLOS, ele vai ser uma variável aleatória.
E na média, né, o ganho de canal média nesses dois cenários, para fazer essas comparações, a gente vai considerar que eles são iguais nos dois casos. A potência o valor esperado do absoluto desse sinal, loss, vai ser beta i zero, quanto do Rayleigh-Feire também vai ser a variância dele, né, que é beta i zero. E na prática, né, que nem a gente já falou, os canais são uma mistura entre eles, mas é bom considerar esses extremos, né, esses dois extremos. A gente já mostrou anteriormente como calcular a capacidade de um canal, tanto se ele for determinístico quanto ele for aleatório, né? A gente vai fazer o quê? Log na base 2 de 1 mais a SNR. No caso, a SNR, a gente vai fazer uma relação de potência, né? A SNR é a potência do sinal desejado dividido pela potência dos sinais interferentes e ruído. Então, é assim que a gente faz, né? Como o nosso canal é determinístico, o nosso canal, ele não, no cenário LOS, né? O nosso canal aqui, ele não varia. Então, a nossa capacidade, ela é a mesma em todos os instantes que eu estou fazendo, né? Já quando o nosso canal ele é a realização de uma variável aleatória, a cada realização de Rayleigh, né, de Rayleigh-Feire lá, a cada realização de canal, a minha capacidade vai dar um valor diferente. Então, o que a gente obtém? Que a capacidade, ela vai ser o valor esperado, no caso, né? A gente pode dizer que vai ser o valor esperado, a média de diversas realizações do meu canal aleatório. E a capacidade, no caso, ela vai ser no mínimo essa média, né? No caso, a gente vai vai poder ter maior, vai ser maior, né? Então, ela fica parecido com o que seria do canal LOS, mas como eu vou ter diversos possíveis valores naquela situação, né? O que a gente calcula aqui é uma capacidade média. É a média da capacidade, por isso que a gente vê o valor aleatório. Ele fica esse valor aleatório, né? Tudo bem? Então, nesse modelo de Wiener, que nem eu falei, né? Os ganhos intracelulares são iguais, ou seja, o beta 00 é igual ao beta 11, vem aqui. E já os intercelulares, que são entre as células, esse vermelhinho bem aqui, são iguais também. O PF-LOS de interferência, o ganho de larga escala de interferência, ele é igual em todos os cenários. E a gente vai fazer com que a razão entre o ganho de intercelular e intracelular seja uma variável que a gente vai chamar de beta. Esse beta barrado bem aqui. Ele vai ser a razão entre os nossos ganhos, bem aqui dessa célula, por exemplo, da célula 0, né? Eu tenho o meu ganho beta 0, que é o intracelular, né? Beta 00. E esse beta 00 dividido pelo beta 10, que é a da interferência, no caso da interferência dividido pelo desejado, vai ser constante. Vai ser igual a beta, né? Sempre vai ser assim. A razão entre a interferência com o desejado vai ser betazinho. E isso vai se valer tanto quando eu estou na célula 0, quando eu estou na célula 1. Tudo bem? E nesse caso, como a gente normalizou, né, a gente vai fazer com que o nosso beta ele varie de 0 a 1. E quando a gente está com esse beta barrado, né, aproximadamente 0, ou seja, aproximadamente 0 significa que esse valor de interferência, bem aqui, ele está pequeno, ele é menor do que o desejado. Então, quando esse beta barra é aproximadamente 0, a gente tá no cenário que é de pouca interferência. E quando a gente está com esse beta aproximadamente 1, a gente diz que é um cenário de muita interferência, né? No caso, esse valor bem aqui, ele está muito mais alto do que o de baixo, né? O da interferência está muito mais alto do que o desejado. Está muito mais alto do que o desejado, né? A gente está com uma alta interferência quando ele é aproximadamente 1. E qual seria a eficiência espectral do cenário, quando a gente está desse modelo de Wiener, quando a gente está no cenário LOS, né?
vai ser, no caso aqui, a potência do sinal desejado, bora olhar para essa expressão, né? Vai ser a potência que eu transmiti para o meu usuário, né? E o ganho de canal dele, beta 01. E é que nem está sendo utilizado aqui nessa expressão, né? No caso, é P vezes o absoluto de H ao quadrado, né? E isso, no modelo do Lois, dá igual ao beta, né? E o valor absoluto dele ao quadrado vai dar igual ao meu beta, já que ele é a raiz quadrada de beta, né? Só o Hzinho. A interferência, bem aqui, vai ser de novo P, e esse aqui vai ser o nosso beta de sinal de interferência. E aqui vai ser o nosso ruído, né? Esse P bem aqui é porque eles estão enviando a mesma potência, né? Tanto o meu usuário 1, o meu usuário 0 na célula 0 está enviando P, quanto o meu usuário 1 na célula, o meu usuário da outra, vindo da outra célula, da célula 1 para a célula 0, está enviando P também. E essa vai ser igual para as duas, né? Então, a gente só vai multiplicar pelo ganho da célula interferente bem aqui, né? Beta 1, 0. Novamente, né? Então, isso aqui a gente pode dividir todo esse termo por beta 00, né? Para normalizar e ficar dessa forma bem aqui. Se a gente divide esse sinal por P beta 00, a gente normaliza o primeiro por 1, né? Se a gente divide esse por ele mesmo, fica 1. Se eu divido esse valor aqui de baixo por esse valor aqui de cima, a gente vai ficar com beta, que nem eu falei, né? O beta ele vai ser beta 01, beta 01 por beta 00. Então, dividindo bem aqui beta 01 por beta 00, a gente fica com beta barra. Mais 1 sobre a SNR. Porque aqui a gente tem a potência do ruído, a gente vai multiplicar isso aqui pela potência do sinal desejado e o beta bem aqui, né? Vai dividir isso aqui por P beta 0. Então, isso é o inverso da SNR, né? O ruído ficou na parte de cima. Então, a eficiência espectral no cenário Lois será essa. E no cenário N-Lois, ela é um pouco mais complicada, mas ela também é dada pela mesma equação, né? No caso, vai ficar P, o absoluto de H, e a gente precisa calcular o valor esperado. E, nesse caso, a gente chega nessa expressão bem aqui, que já não é tão mais simples de ver como é no cenário Lois, né? Isso aqui tem tipo uma dedução de como chega nessa expressão. Mas o importante é ver o comportamento disso em relação a em qual SNR a gente está obtendo, né? A eficiência espectral, nesse cenário, né, que a gente tem apenas uma única antena na base station, o que vai acontecer? Se eu estou com uma alta interferência, bem aqui, o nosso beta 0, nosso beta barra é menos 10 dB, ou seja, ele está mais próximo de 1, né? Ou seja, ele vai estar mais interferente bem aqui. Comparando a eficiência espectral desses dois cenários, tanto quando ele está com uma baixa interferência, quando ele está com uma alta interferência, que é esse menos 10, e uma baixa interferência, a gente verifica que não adianta aumentar a minha SNR bem aqui, que no caso seria aumentar o nosso P, porque a média da eficiência espectral ela não vai aumentar para sempre aumentando a potência, né? Então, é por isso que quando a gente tenta avaliar o desempenho de redes celulares, por que não é vantagem aumentar a potência de transmissão para fazer com que a gente aumente a capacidade de redes celulares? Porque não adianta, né? A gente vai aumentando a potência de transmissão, a gente vai aumentar a interferência, né? A gente aumenta a potência do nosso sinal desejado, mas com isso a gente faz com que aumente a interferência que a gente está causando e também, consequentemente, a interferência que a gente está recebendo, né? Se outras pessoas também aumentarem o seu sinal, né? Então, para aumentar a potência, a gente tem ganhos apenas no início, né? Depois de um determinado instante, a gente chega no limite. Principalmente quando a relação entre os ganhos de canal, entre eles, são mais próximos de 1, né? E já caso a gente tenha uma relação entre os ganhos de canal de sinal interferente do desejado menor, aí a gente demora um pouco mais para atingir esse limite, mas mesmo assim, a gente vai aumentando a potência, a gente vai gerando mais interferência. Então, a gente não consegue aumentar tanto assim a nossa eficiência espectral. E por que isso está acontecendo também, né? A gente tem apenas uma única antena. Então, é mais difícil de separar o sinal desejado do interferente. Que nem a gente viu no Massive MIMO, a gente consegue separar muito melhor o sinal desejado do interferente ao aplicar a devida propagação favorável. Os canais, eles acabam ficando ortogonais entre si.
E o que mais que a gente pode obter para melhorar essa assistência? Já que eu falei, né, que a gente não tinha tanto grau de liberdade de separar os sinais, outra forma da gente obter o desempenho dele e melhorar, né, seria a gente utilizar um arranjo de antenas, né? Então, ao invés de a gente ter apenas uma única antena na base station, a gente vai ter múltiplas antenas no base station. No cenário LOS, a gente já modelou como é que fica o nosso canal LOS quando a gente tem múltiplas antenas na base station, né? O que a gente vai precisar determinar? A gente vai precisar determinar o espaçamento entre cada uma do sinal que chega em cada uma dessas antenas, né? E com isso a gente pode relacionar a fase entre elas, né? No caso, o deslocamento de fase entre essas antenas entre o sinal de cada uma dessas antenas vai depender de qual foi a distância percorrida a mais em cada um desses elementos de antena, do nosso transmissor para o nosso receptor. E a gente já modelou na aula anterior esse sinal LOS, bem que vocês também vão precisar modelar no trabalho qual seria o nosso canal LOS. Ao ser recebido por uma ULA, né, ou seja, nossas antenas são linearmente espaçadas, são espaçadas linearmente por uma mesma, elas estão numa linha, né, elas estão colocadas linearmente, uma abaixo da outra, nesse exemplo, né, e o espaçamento entre elas é constante, né, isso seria uma ULA. E a gente pode considerar que a fase delas vão ser diferente, mas o ganho de larga escala, né, a magnitude delas, ela pode ser a mesma, né? Já que a gente está num cenário far field, né? A gente vai ter ondas planas. Apesar dessa pequena distância, bem que ela não vai alterar no nosso path loss. Ela é muito pequena para fazer com que tenha diferença no path loss do sinal de cada uma dessas anteninhas. Então, nesse cenário loss, bem que a gente vai ter fase diferente para cada elemento de antena, mas o ganho, no caso a magnitude do canal, né, ela vai ser a mesma em cada uma dessas antenas. Já no cenário NLOS, é justamente aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? A gente vai modelar como sendo um Rayleigh-Fade. E que tipo de Rayleigh-Fade? Que nem eu falei para vocês, tem um Rayleigh-Fade correlacionado, tem um descorrelacionado. A gente vai modelar como um descorrelacionado. Por que descorrelacionado? A gente vai considerar que a gente está transmitindo o sinal e as componentes de espalhamento, né, que chegam no nosso sinal, elas podem chegar de direções diferentes. No caso, eu vou ter diversos espalhadores próximo da nossa base station, né? Objetos que causam reflexão, né, do nosso sinal. E esses objetos eles estão de tal forma em que o ângulo que o nosso sinal chega em cada uma dessas antenas é meio que aleatório, né? Não tem relação qual vai ser o ângulo que vai chegar nessa antena, que o sinal está chegando nessa antena, com o sinal que vai chegar nessa antena. Diferente do LOS, né? No LOS, a gente consegue, tendo esse ângulo φ bem aqui, fazer a relação da fase que vai ficar em cada uma dessas antenas. Então, apesar de eles terem a mesma magnitude do canal, eles vão ter fases ligeiramente diferentes. Já nesse aqui, a gente não tem essa correlação, então é como se a gente pudesse modelar isso aqui como sendo um Rayleigh-Fade descorrelacionado, né? No caso, o sinal que chega nessa antena não tem relação com o sinal que chega nessa antena. E é isso que a gente modela, né? Aquele sinal fica uma variável complexa de média zero e a covariância dele vai ser a identidade. E o sinal recebido aqui, tanto no cenário LOS quanto no cenário NLOS, vai ser uma matriz, vai ser um vetor, né? O nosso Y0 bem aqui, que vai ser o nosso vetor de canal para o H0 e o sinal transmitido para o meu usuário 0, né? Na base station 0, vai conter o meu sinal desejado. E da mesma forma, a gente vai ter o interferente, que já vai ser o sinal vindo da outra célula 1, afetando o meu usuário 0, né? E aqui um vetor de canal de ruído. Aí, o que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai aplicar o nosso combine, o nosso maximum range combine, né? A gente vai pegar o nosso sinal recebido, vai multiplicar pelo nosso canal, bem aqui, o nosso maximum range combine, que eu já falei, ele é o próprio canal, né? O próprio canal do usuário 0. E a gente vai fazer, no caso, o produto escalar entre eles. Nesse cenário, a gente fica novamente naquela situação, né? Para a eficiência espectral LOS, a gente vai verificar que a norma do meu canal por ele mesmo, ele é igual ao número de antena, ele vai ser no numerador, né? Bem aqui, vai ser a norma desse canal.
vai ser igual ao número de antenas M, e aqui que a gente verifica, né, o ganho de beamform, né, de ter múltiplas antenas, no caso a SNR, ela fica proporcional ao número de antenas, bem aqui, quanto mais a gente vai aumentando o número de antenas, mais a nossa SNR aumenta. E a mesma coisa acontece bem aqui no cenário N-LOS, né? No numerador da minha SNR, eu vou ter novamente o número de antenas, fazendo o nosso ganho de beamform aumentar o numerador dessa SNR, né? Mas aqui também a gente verifica que a gente faz aqui o valor esperado, e esse valor esperado ele chega nessa fórmula fechada, né, que a gente chama, né? Que depende do número de antenas, bem aqui. Então, já para esse modelo de Winer, quando a gente tem múltiplas antenas, o que a gente verifica aqui novamente? A gente pode verificar na eficiência espectral que ocorre o channel hardening, né? O nosso cenário N-LOS, que é esse que varia bem aqui, esse N-LOS que é o azulzinho bem aqui, ele está obtendo a mesma eficiência espectral do nosso cenário LOS. Por quê? É justamente devido ao channel hardening. Ele tá variando menos. O nosso canal está variando menos. Então, a gente consegue verificar que, mesmo ele sendo uma variável complexa gaussiana, que uma hora ele está boa, uma hora ele está ruim, a gente consegue ganhar de diversidade, que seria o nosso channel hardening, né? O nosso canal ele se comporta deterministicamente. E aqui, nossa eficiência espectral ela está aumentando também, porque a gente tem a propagação favorável, né? Quanto maior o número de antenas, mais eu consigo separar esses usuários entre si. Bem que se eu tivesse poucas antenas, a minha eficiência espectral média ela vai estar por volta de 1. Quando eu aumento o número de antenas, eu vou ter o ganho de beamform e vou ter também a propagação favorável. Então, a minha eficiência espectral ela aumenta consideravelmente, né, com o número de antenas aqui. Ficou alguma dúvida? Porque agora está terminando essa aula, né? A gente verificou novamente aqui qual seria o ganho de channel hardening, né? Faz com que o nosso cenário N-LOS se comporte mais deterministicamente, né? Então, a gente não vê um gap de diferença entre o cenário LOS e N-LOS. E também a propagação favorável, né? Que a gente consegue separar ainda mais os sinais quanto mais a gente aumenta o nosso número de antenas. Né? É mais fácil de ter, a gente aumenta o grau de liberdade, né? A interferência entre eles é mitigada mais facilmente. Eu acho que deu 6h20, né? Então, a gente continua esse restinho, falta pouco. Falta um pouquinho. Terminando, vou parar de gravar, né? Terminando essa parte,